pessoal, tudo bem? Gente do céu, hoje sou só eu, ó, eu aqui com a minha cola, né, vergonha um pouco, porque é sempre o Felipe que tá falando. Mas enfim, bem-vindos em mais um podcast Bentos. Antes da gente começar esse bate-papo, que hoje tá, assim, surreal de legal. Nem sei se existe essa palavra, mas enfim. A gente pede para que vocês já deixem o like de vocês, se inscrevam no canal. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, que vai estar na descrição do vídeo, né? Que mais, gente? Peraí. Comentem bastante, comentem o que vocês vão achar desse episódio, que eu acho que tá assim, ó, sensacional. E quem vocês querem ver aqui com a gente, né? Acho que é só isso. Não, mentira, não é. Tem a nossa loja também, o link também vai estar na descrição do vídeo. Gente, é uma coisa mais linda que a outra. Eu tô assim, ó, meu cartão de crédito já... Eu tô proibida de comprar já. Ainda, né? Mas enfim, pessoal, bora lá. Hoje eu tô com 3 mulheres maravilhosas que eu tenho o prazer, assim, de conhecer um pouco mais da história em outros episódios. 3 mulheres, 3 donas de casa, 3 mamães, 3 esposas. Que mais? Olha, gente, eu vou ficar aqui falando um monte de elogio. Mas, enfim, estamos aqui hoje com a Mafê. Oiê! Dia feliz, vida feliz. Que prazer estar aqui novamente com vocês. Muito obrigada pelo convite e espero que a gente possa, né, trazer palavras de amor, que é isso que uma mãe sabe fazer. Isso aí. Estamos aqui de novo com a Meires. Olá, que bom estar aqui. E com a nossa Vivian. E aí? Que antes veio a família inteira, agora veio sozinha. Hoje os meninos ficaram vindo só eu, mas com o coração muito feliz e grato pela oportunidade de estar aqui com vocês. É isso, galerinha. Olha, a gente tava conversando aqui antes de começar, né? Que vai ser, eu acho que vai ser sensacional. Vou mais ouvir do que falar. Porque nós temos aqui 3 mães diferentes, distintas. Cada uma que eu digo, assim, que tá numa fase, né, fora o ser mãe, né? Cuidam de mães e de mulheres em fases diferentes e de filhos diferentes. Tem a Vivian, que é doula, acompanha todo o pré e pós, né, da maternidade. A Meires, que é professora maravilhosa, com 2 nenenzinhos fofos. E a Mafê, que cuida, né, dessas mamães aí que estão na rotina da loucura da vida, né, de ser mãe. Isso. E do empreender. E do empreender. Materno. Que tá tão em alta, né? Essa vida corrida. Aí a gente fala que é o corre do amor. Corre do amor. Com certeza. Graças a Deus. E aí, gente? Olha, eu tenho várias perguntinhas. Vamos que vamos. Mas eu acho que a gente pode começar com cada uma falando um pouquinho da sua vivência, né? Como mulher, mãe, como lidar com essas fases, né? E aí, depois eu entro com as perguntinhas que eu tenho, que várias pessoas me mandaram, gente. Ai. Eu já tô curiosa pra saber da vida de vocês. Eu também tô muito curiosa. Esse aprendizado pra todos. Aí, tira a parolimpa pra ver quem conversa. Só tem um problema, vai passar de 1 hora. Quero ver 4 mulheres numa hora só. Eu falei que não era uma boa ideia. Vamos tentar ser mais objetivos. Se o amor deixar. Ai, é Deus, não somos nós. Quem vai começar? Ai, gente. Vocês são tão generosas. Eu sou Mafê, Maria Fernanda, mas aqui em Ribeirão, mais conhecida como Mafê, Mames Mafê. Né? Eu tenho 44 anos, tenho 2 filhinhas, uma de 10 e outra de 3 aninhos, que somos as 3 Marias. Mas lembra que a Dudinha fala sempre, não, somos 4, porque minha mãe também é Maria. Então, minha mãe Maria Luísa, com 70 anos, eu, Maria Fernanda, com 44, a Dudinha com 10, Maria Eduarda. E a Maria Helena com 3 aninhos, né? Sou casada com o Alexandre. E assim, dentre tantos papéis que uma mulher desempenha, ser mãe é algo que realmente é minha prioridade.
Mas eu adoro também trabalhar, então eu corro pra lá, corro pra cá e vou tentando ajustar essa jornada materna. Sou baiana, mas tenho 8 anos e meio que moro aqui. Vim por conta do trabalho do meu marido, do Alexandre. E a gente ama Ribeirão Preto. E eu amo toda a história que eu criei aqui com o Mames Conecta, né? Com essas grandes mães, mulheres, assim, tão cheias de histórias interessantes, de vida e de amor. Então, muito prazer. Sejam bem-vindos ao Mames Conecta também. Quero vocês comigo. Não conhecia, a Clara estava comentando, fiquei super curiosa. Depois eu vou procurar lá. É muito legal, gente. É muito lindo ver. Muitas trocas. A gente se ajuda muito e a gente faz muitas ações sociais também bem legais. Aos pouquinhos a gente vai se conhecendo. Isso é importante para as mães, porque quando a gente vira mãe, parece que a gente vira um bicho na caverna. A gente se esconde do mundo e fica lá com seu bebezinho, cuidando da sua maternidade. E quando a gente encontra um grupo que nos inclui como mãe, a gente realmente vê que tem outras pessoas passando pela mesma situação. E essa conexão faz a gente ficar forte, né? Justo. E é aquilo, é deixar de ver a mãe pra ver a mulher também, né? Porque ela acaba abrindo mão de muita coisa quando vira mãe. Você falou tudo, viu? Porque realmente a maternidade é muito solitária. Ela é. Você deve saber mais assim até do que a gente, porque né, você faz esse papel aí para iniciar, despertar. Então, e o empreendedorismo também, porque só a gente sabe o nosso sonho, o que a gente quer, né? As nossas dores, os nossos medos. A gente compartilha um pouco, mas no fundo, só Deus, Nossa Senhora e a gente, né? Então, quando a gente se vê num ambiente seguro, que combina com a gente se solta e fica tudo mais fácil, mais leve. Continua sendo punk, corre, mas sim. É que nós, mulheres, buscamos um ambiente acolhedor. Muitas vezes nós não somos tão acolhedoras, porque a gente está tão focada na nossa dor, sabe? Isso pode acontecer. Mas acredito que quando o ambiente está pronto para isso, a gente consegue se abrir um pouco mais, confiar que ali a gente pode se abrir, conversar e entender que tem outras mães que também estão solitárias, que também estão sofrendo. E isso é muito bom, né? Isso é bom para se superar o que está passando e até dar apoio para outras. Sim. Né? Eu acho que esse apoio é o essencial, é até uma corrente, né? Uma dá a mão para outra, vamos nos fortalecer como mulheres, como mães, né? E esse é o papel nosso de mãe e de mulher, é uma fortalecer outra, tipo, não é uma contra a outra, né? Uma apoiando a outra. Nossa, e ai, gente, tem uma amiga minha que fala assim, claro, quando você começa a sentir, para, né? Ninguém te para mais. Mas enquanto você falava, me vinha muito o que Nossa Senhora foi pra Santa Isabel. Sim. Ela foi um apoio, mesmo grávida, ela subiu o monte pra estar com a prima dela, pra ajudar a prima dela naquele instante que ela precisava. E eu acho que é isso, ser mãe, né, gente? Ainda não sou mãe, mas eu vou assim, ó. Mas em breve, na hora certa, na hora de Deus. É, na hora de Deus. Mas eu acho que é muito isso. Mas a gente apresentar é isso que eu vou falar, quero saber de vocês. Quero falar isso, quero saber de vocês. Vou continuar o gancho, eu sou a Meires, eu sou mãe de 2 crianças lindas, do João e da Maria Rita. O João tem 3 anos, a Maria Rita tem 4 anos e eu sou esposa do João. Eu sou social media e também tenho uma formação como professora, mas hoje não estou exercendo mais essa função porque a maternidade me chamou para algo maior e juntamente com esse outro trabalho como social media eu consigo conciliar da forma que eu imagino que seja bom para minha família, uma carreira e a maternidade que para mim é superior a qualquer outra coisa na minha vida. Essa vida matrimonial, essa vida de maternidade, que é uma vocação, né? É um chamado. Eu acho que isso é importante a gente lembrar aqui, que a vocação, a maternidade, ela é uma vocação. Nós somos chamados a isso. Acredito que já vamos deixar isso assim, claro, independente de gerar esse filho no útero ou uma adoção. Sim. É um chamado. Eu falo isso porque na minha família eu tenho uma irmã que ela adotou uma criança, ela teve perdas de filho. Ela é uma mãe que ela adotou um filho e a gente vê como que é lindo a maternidade que ela exerce. Então, nós somos chamados a isso e a gente tem que atender esse chamado, porque quando Deus nos chama, essa graça nos alcança. Lindo, isso mesmo, que lindo. Muito especial. É João e? Maria Rita. João e Maria. João e Maria, eu chamo João e Maria. Uma duplinha, bem pertinho, né? Pertinho. A minha demorou
Depois de veinha, fui teô. Aqui foi bem rápido. Cada mãe com sua história, né? E tá tudo E certo. completando, eu também tenho um João. É verdade. Mais um João. Eu tenho. Bom, meu nome é Vivian, tenho 41 anos, sou aqui de Ribeirão Preto mesmo. Sou casada com o Lucas, né? E sou mãe do João Lucas, que tem hoje 14 anos. Né? Nós tivemos uma outra oportunidade, tivemos aqui, contamos a nossa história, mas o nosso filho João Lucas, ele é um milagre, né? Pela medicina não poderia ter filhos. Então, a história dele, a vinda dele para nós, para nossa família, é um milagre. Foi o primeiro milagre, assim, que nós contemplamos diante da maternidade, que era um sonho que eu tinha, muito, muito embutido no meu coração, um desejo que eu tinha desde sempre, e que foi confiado nas mãos de Nossa Senhora, e eu recebi esse presente, que é o João Lucas. Vocês vão ter oportunidade de conhecer. Ai, gente. E aí, eu sou formada em pedagogia, né? Então, a princípio, eu fiz a faculdade de pedagogia, exerci por um tempo. Depois mudei totalmente de ramo, trabalhei como gerente na parte de cobrança. Então, foi para uma área que não tinha nada a ver. Mas a maternidade, ela sempre foi muito embutida em mim. De uma forma, assim, imensurável, né? Então, eu senti um chamado no meu coração a trabalhar com mães, com gestantes, com crianças. Isso era muito intenso em mim. E por um tempo, era até uma frustração. Por um desejo de ter mais filhos e não ter conseguido. Porém, sou muito grata, porque o João Lucas já é a prova viva, né? Só que aquela coisa, às vezes a gente não entende os desígnios de Deus quando a gente tá vivendo. Mas aí depois as coisas vão se encaixando. Então, Deus, ele me deu a maternidade através do João Lucas, mas me deu o poder de acompanhar junto com todas essas mães que eu acompanho, né? Hoje, como doula, acompanhando aí no pré-natal, no parto, no pós-parto, na amamentação, que eu sou consultora de amamentação também. Então, hoje eu vivo isso muito mais do que uma profissão, é um propósito. Então, cada neném que eu acompanho, cada gestante que eu acompanho, cada neném que eu vejo nascer, cada família que eu tô ali do lado, seja um momento bom ou um momento desafiador, porque nem sempre são momentos, desfechos bons, mas independente, né? É um chamado de Deus na minha vida de estar ali naquele momento. E por isso eu sou muito grata. Ai, que demais. Eu sou prova viva do quanto sua missão, seu propósito é importante, né? Eu tive 2 partos, uma cesárea e o segundo foi humanizado pro parto normal, né? Natural, né? Natural, sem… E se não fossem esses profissionais que me ajudaram, né? Todas mulheres no chão ali. Bora, Mafê, bora! E assim, junto com a minha doutora Maria Ângela, nossa, eu não teria conseguido. Então, assim, é lindo, é um ritual, assim, muito especial, né? Mais uma vez, né? É uma reunião de sagração mesmo, né? Divina, assim. É lindo. É lindo demais, E vocês estavam falando ali, aquela hora que você citou até de Nossa Senhora Isabel, né? Como é importante o apoio. Um apoio emocional, uma empatia. Você estar ali não para julgar, não para dar ordem, ela faz isso, faz aquilo, mas para acolher. Porque cada mulher que chega para mim, ela tem uma história. Ela pode ter tido uma perda, ela pode ter um medo de não amamentar. Cada mulher que chega, por isso que às vezes elas me perguntam, me passa como que funciona o seu trabalho e o seu valor. Eu falo, vamos tomar um café? Isso. É importante eu conhecer o que é importante para aquela pessoa. Né? O que aquela família busca nesse acolhimento? O que faz diferença para ela? Né? E você estar também, né? Os medos é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção. Cada um tem tem família que tem. Eu já tive mães me procurando que queria cesárea. Já chegou e falou: Vivi, eu não quero parto normal, mas eu quero ter alguém. Tudo bem, eu não tô ali pra julgar como que é a via de parto que ela quer. Eu tô ali pra acolher ela, essa família, não só ela, o esposo, a rede de apoio também, que é muito importante, né? Trabalhar com a rede de apoio e trazer uma melhor experiência de parto. O desfecho, como vai ser, muitas vezes não cabe nem a nós. Nem a mãe. Não cabe, a Deus que sabe, né? Verdade. Mas a gente tá ali junto, trazendo esse colo, esse amparo. Eu tô aqui, você não tá sozinha, segurando a minha mão. Na hora que você não tá conseguindo pensar, nós estamos junto. E isso da mulher é muito, muito bonito, né? Que é a nossa progesterona. Fala prostrar-se pro outro, cuidar do outro. É lindo esse movimento, né? De mãos unidas, de mães, mulheres. Nossa, sou apaixonada. Sou vítima. Essas coisas. E isso é só o começo. E é exatamente isso que eu ia perguntar. Porque cada uma teve um tempo de espera diferente, né?
pelo pouco que eu conheço, assim, da história de cada uma individualmente. E como é viver esse momento de espera mesmo? De espera pra gestação, porque existe, né? A gente fala assim, existe fator biológico, fator externo, que todo mundo te cobra. Sim, Emocional. Uma sociedade que hoje a gente vê que não preza tanto pela maternidade, não é que não preza pela família, mas não tem esse desejo, né, de ter filhos, de cuidar, não é a palavra certa, mas é como o gastar tempo. Eu vejo que hoje é uma sociedade que não quer isso. E vocês, como mães, né, como foi o momento de espera para cada uma, como sobreviver à ansiedade do eu quero ser vó, eu quero ser tia, eu quero não sei o quê. E aí, ó, eu, na verdade, Dudinha, foi tudo programadinho, né? Eu namorava já há um tempo com o Xande, tinha casado, já tinha quase 3 anos de casado. Eu falei, no 4º ano, a gente vai encarar, se assim for a vontade de Deus. E aí, eu me programei, eu tomava anticoncepcional porque eu tinha espinha na época, né? Quando eu era mais nova, aí eu continuei. Enfim, eu acabei tirando para deixar meu corpo mais limpo. Fiz todo aquele processo, né? Da gente realmente deixar tudo acontecer de forma correta, assim. E aí, numa viagem... Então, foi 1 ano me programando para no outro ano liberar, assim, entregar a Deus, né? E veio rapidinho. A gente fez uma viagem, eu lembro. Passamos o Réveillon junto com os amigos fora. E aí, quando voltei... Foi realmente, assim, bem rapidinho. Eu descobri, eu tava, assim, já tava com 8 semanas e foi muito tranquilo. Já a Lelê foi bem diferente, porque quando a Dudinha tinha 2 anos, a gente veio morar aqui, né? Então, geralmente com 2 anos, a mãe começa a pensar, geralmente, cada um tem sua história, começa a pensar em ter o segundo, vamos ver, no caso seu, já foi antes. Minha mãe tem diferença de 11 meses para os 2 primeiros, e meus irmãos, meus 2 primeiros filhos dela. Eles ficam com a mesma idade. Lembra que eu contei isso? Um nasceu 27 de maio, dia 7 de abril, antes de fazer 1 ano, ela já tava com Mônica, minha irmã. Juninho nasceu 27 de maio. Mônica nasceu depois de 7 anos, ela foi me ter. Então, o da Lelê, eu acabei, assim, me focando em outras coisas, né? E ela pedindo, assim, depois de 3 aninhos, ela, eu quero uma irmã, mas assim, a vida, né? Já é o fator externo. Não permitia eu sem rede de apoio nenhuma aqui, sem mãe, sem vó, sem tia. E aí, eu falei, nossa, não dá nem pra pensar nisso. Mas fui levando a vida e o coraçãozinho falava assim, Deus, vai fazendo aí, vamos ver. Mas assim, e meu marido começou a se acostumar com uma vida assim, muito... ele falava assim, eu sou muito feliz com a Dudinha, sabe? Então assim, ele começou a não enxergar ter o segundo filho. Só que aí na pandemia... Eu comecei a sentir eu parei, né? Todo mundo parou. E eu veio esse olhar. Eu falei, nossa, eu tenho 2 irmãos maravilhosos. Você tem 2 irmãos maravilhosos. A gente vai ficar só com a Dudinha, que egoísmo. Sem julgar, porque cada família tem. Né? Eu realmente, assim, era muito feliz com a Dudinha. Muito satisfeita com a Dudinha. Mas, depois de um tempo, eu convenci. Foi assim, até não sei se eu falei isso no último. Foi um trabalho, assim, que eu fiquei até um pouco... magoada, porque ele não queria ter o segundo filho. Ele falou, não precisa, a gente já tá com a vida... Ela já tinha 6 anos na época que a gente resolveu. E aí, eu falei, não, mas a gente tem uma família tão bonita, a gente tem muito amor ainda. Não quero ficar, porque ele trabalhava num mundo corporativo muito puxado. Não quero ficar refém, né? Eu quero ter uma vida mais leve, mais tranquila, e eu quero dar o tudo pros meus filhos. Eu falei, mas o tudo é a presença. Resumindo, foram 6 meses, assim, a gente conversando. E isso atrapalhou até um pouco o relacionamento, porque assim, eu falava, nossa, eu sou tão boa mãe. Eu me achava boa mãe. E por que ele não quer, sabe, ter o segundo filho? E aí, eu fui entendendo que era o medo dessa questão, assim, financeira, né, de se ficar preso a um mercado corporativo, porque ele queria dar o melhor. Até eu convenci ele que o melhor não era isso que ele estava pensando, né? Tem outras formas. Além disso, também acabei descobrindo que ele tinha receio do amor. Será que eu vou amar esse novo ser igual eu amo a Dudinha? O meu marido também teve isso. Quando eu engravidei do segundo filho, ele pensava, será que eu vou amar tanto o segundo filho como eu amo a Maria Rita? Isso, nossa, é impressionante. Impressionante. E ele fala hoje que é impressionante, que ele ama. Me ama. Aquela coisa que e assim, imagina a cara dele, que a primeira parece um pouquinho mais comigo. As 2 parecem com ele, mas a primeira... É igual. Mas a segunda é assim, é a Xerox, sabe? É uma figura, até as artes, porque é sapeca. Resumindo, acabou que o da Lelê, eu ia fazer 40 anos, e alguns médicos, porque também tem a ver os médicos falam assim, não, já passou da hora. Só que Deus me deu a felicidade de me encaminhar 2 médicas maravilhosas, que todas as 2 apoiaram, me encaminharam para fazer os
exame, mas estava tudo ok. E aí, com 40 anos, eu resolvi engravidar. Uau. Falei, é o último ano. Eu sei, minha cunhada teve com 51, viu? Mas assim, pra mim era assim, pra mim era 40 anos, era o limite. E aí, eu liberei, foi tão tranquilo, sabe? Eu fui pro médico, eu fui em fevereiro, em uma, março, outra. Fiquei numa dúvida quem é que eu ia escolher. E assim, as duas maravilhosas. Aí no terceiro mês eu já estava grávida, descobri. Então foi coisa de Deus mesmo. Mas assim, o processo foi demorado de resolver dizer sim, né? Porque é dizer sim, é o sim mais vulnerável da vida. E precisava partir do Xande também. Mas eu lembro como se fosse hoje, que ele subiu, ele estava no play com minha filha mais velha. Aí a gente brincando, na verdade eu e Duda ele tava em casa. Quando a gente subiu, ele falou assim, ó, eu quero, senta aqui pra gente conversar. O papai ama ser seu pai, eu amo ser você como mãe, meu amor, mas é que o papai queria uma vida mais leve, o papai não queria ficar nessa pressão, eu quero ter tempo pra vocês, mas se vocês querem muito, meu coração também vai aceitar. E a gente, Resumidamente, o homem não tô brincando. Ele não tinha direito, fala. Isso era lá pra outubro, novembro. A gente foi pra Salvador de férias. Quando voltamos, que aí eu fui pros médicos, tudo. E aí Deus, né, foi bem generoso. E eu descobri, sabe quando? No dia do aniversário dele, 20 de junho. Olha! Tava, Que presentão! Pois é, foi um presentão. Agora conto de você. Olha, eu demorei um pouco para engravidar e acredito que esse foi um processo que Deus trabalhou dentro de mim, como mulher, como mãe. Quando eu casei, eu ainda estava na faculdade. E o João acabou viajando, foi trabalhar fora, foi para Angola, ficou uns meses fora e eu fiquei aqui. Eu não pensava nessa questão do ser mãe, porque eu ainda estava me adaptando. Eu sou de Alagoas, tinha chegado por aqui, tinha 3 anos. Então, ainda era, para mim, eu era recente aqui, porque eu estava buscando uma profissão, estudando. Então, na minha cabeça, não cabia o ser mãe, porque não era nenhuma coisa que eu imaginava que eu iria ser. Tanto que depois de casada, 3, 4 anos, que eu ainda não tive filhos desse período de casada, eu chegava e pensava assim, acho que eu não vou ser mãe, porque não acontece, entendeu? Eu não evitava, né? Já tinha, no começo eu ainda tomei anticoncepcional, depois, estudando e vendo as coisas da igreja, e o meu coração falava, para, não é isso, você conhece a verdade. E eu acho que aí entrou um processo até de entender a verdade própria de Cristo e o que a igreja pede. Eu parei sozinha de tomar medicação e assim segui alguns anos. E nisso eu acho que um processo aconteceu dentro de mim. Buscar entender o que é a maternidade, olhar para a minha família, porque eu venho de uma família grande. Somos em 10 filhos. Minha mãe teve 10 filhos vivos e ela teve alguns abortos. Olha. E eu comecei a olhar o papel da minha mãe na nossa vida. Somos em 6 mulheres e 4 homens. E aquilo ao longo desses anos foi me tocando. Como a minha mãe nos educou, como ela teve... E o meu pai, né? Como eles tiveram condição, mesmo pobre, passamos fome lá no Nordeste. E como que eles falam de nós com carinho, com amor. Pais que valorizam a vida e não colocaram a dificuldade financeira, nem a dificuldade de vida ali como algo ruim. Tipo, eu não queria ter esses filhos. Tanto que a mamãe fala que nós somos os 10 mandamentos vivos da vida dela. É como um degrau dela e do meu pai pro céu. E eu falo, gente, que demais. Que demais. Que demais. E esses anos sem ter nenhum filho, né? Me fez pensar muito sobre a maternidade. E eu acho que quando chegou no ponto mais perto de ser mãe, Deus foi tocando ainda mais em mim. E a Virgem Maria foi quando eu fui estudando coisas de maternidade, estudar o sono, a alimentação. E algo em mim foi despertando. Falei, gente, mas por que eu quero entender isso? Eu nem tô grávida. E eu ia no médico, eu não tinha nada, meu marido não tinha nada. E acho que no momento que a gente estava com uma saúde muito boa também, treinando, um entrosamento ainda melhor no nosso casamento, veio a Maria Rita. E eu falei, eu quero mais filhos. Eu já tinha, quando a Maria Rita nasceu, eu já sabia que eu queria mais, porque eu estava muito aflorada para isso. Sim. E ainda estou. A gente está no 2º filho, depois de 8 meses da Maria Rita, eu já engravidei do João. Ele já veio de um parto prematuro, né? A gravidez muito próxima, já teve uma complicação. E aí veio um medo, né? Inseri um novo medo em mim. Antes da Maria Rita, eu tinha um medo de ser mãe. Como que eu ia ser mãe? Eu achava que eu não tinha vocação de ser mãe. Daí ela nasceu, eu falei, não, eu tenho vocação de ser mãe. Porque a menina nasceu, Deus vai estar aqui. Ó, se tá aqui, Deus vai dar, o filho vai dar a graça, né? Vai me dar essa graça de ser mãe. Sempre fomos felizes com a Maria Rita, mas eu sabia, eu vou gerar mais vida, porque creio que esse é um chamado de Deus agora, e agora é o momento, não era antes. Então, ele trabalhou isso no meu casamento e em mim também.
temos o João, graças a Deus, e hoje eu rezo, eu coloco diante de Deus que se tiver que vir uma nova vida para essa família, até falo com as crianças, que a gente saiba se abrir para isso, né, e receber essa graça de Deus, porque o filho é uma graça de Deus. Então, durante esses anos, né, temos 13 anos de casados, Deus vai colocando essa graça no coração de ser mãe, de ser pai, e a gente começa a perceber que assim, nada é no nosso tempo. Né? Às vezes a gente se apressa, né? Teve uma época que eu tava apressada, nossa, será que eu não vou ser mesmo? Eu não vou ser mãe, eu sou infértil. E eu não sabia de nada, porque nos meus exames não tinha infertilidade. Eu falei, Deus, mas Deus não quer, porque não só é a questão de infertilidade. Às vezes não acontece, sabe? Vocês que são da área aí, mais do que eu, vocês vão conseguir falar bem melhor. Mas eu falo, gente, não acontece, então é que Deus não quer, sabe? A resposta é Deus não quer, não é o tempo de Deus. Então a gente esquece essa pressa, né? Não se coloca nessa cobrança e a graça de Deus nos alcança e acredito que a melhor resposta é quando você se deixa alcançar por essa graça, sem querer apressar essa graça, que aqui está o nosso erro, a gente quer apressar a graça de Deus para nossa vida, mas ela chega, né? Ela chega na hora que é o momento para nossa vida. Eu aprendi uma coisa nesses anos com as crianças, Deus não erra o momento de dar graça. Somos nós quem nos apressamos para isso. Até com o parto do João, quando eu tive ele prematuro, ai meu Deus do céu, eu fiz tudo tão direitinho, a gente começa a se cobrar, né? Mais uma vez a mãe se cobra, e depois eu entendi, essa é a história de vida dele. Sim. Essa é a história de vida dele. É assim que Deus fortalece essa alma. É assim que eu vou contar sobre ele, quando eu for no médico. É assim que eu vou falar da vida dele, do quanto ele superou estar ali dentro da UTI. Esse é o histórico de vida dele. Tanto que agora ele passou por uma cirurgia de uma artrite séptica, que eu jamais imaginei que ele fosse passar tão pequeno, né? Ele tinha 2 anos, né? Foi agora recente. Eu falei, gente, não conheço o que é artrite séptica. O menino vai ficar 21 dias internado e mais uma vez Deus me dá como uma resposta. Essa é a história de vida dele. Sim. É assim, então, cada filho também vai trazendo traços da sua própria história. E nisso a gente também vai descobrindo uma outra coisa como mãe. A gente vai se fortalecendo e a gente vai vendo que Deus vai dar a graça conforme cada situação que a gente vai passando. Então eu falo, gente, é uma graça imensurável e intocável, porque Deus vai nos colocando diante de situações que a gente não imagina que vai passando. E por mais que sejam simples, às vezes um bebê nascer antes é uma coisa simples. Às vezes pode ser um contexto simples, vai para a UTI. Só que para a mãe, para a família, aquilo é uma coisa grave. Para os médicos, às vezes, não, tá tudo normal, seu filho nasceu bem. É praxe. Aí o Joãozinho caiu, eu levei, é uma artrite séptica. Tanto que na primeira crise que ele teve, vocês estavam lá comigo, lá no escritório. Eu levo para o hospital, não é uma coisa comum, é normal. Mas para o pai e para a mãe é uma coisa que a gente não domina, é grave. Aí a gente percebe 2 dimensões. Aquele que é sabedor do conhecimento, que domina todas as ferramentas, e nós, que estamos diante do problema que não sabemos. A mesma dimensão entre nós e Deus. Para a gente há um problema, mas para Deus, ele é o que sabe tudo. Sim, não ele que tem a resposta. Ele tem a resposta, não é um problema tão grande. Então, nesses contextos que a gente foi passando, que eu fui passando, eu fui entendendo, cara, Deus nos dá a graça para tudo, né? E às vezes é um grande problema, porque a gente só olha para essa situação emergencial, né? De como resolver. E ele está muito além, ele está nos dando um problema pequeno e nos dá uma graça muito maior. Né? Então, essa formação, assim, de ser mãe, do cuidado, a gente, por mais que a gente leia, a gente estuda, ela nos dá um embasamento, assim, nos dá alguns critérios. Ela nos dá critérios para seguir, mas ela não nos forma de fato, porque a realidade sempre se impõe ao que vai acontecer na nossa vida. Sim, então, é muito único, né? E é muito único. Então, somos todos únicos. Somos todos únicos. Lindo sua história. Gente, eu tô aqui bagunçando, não tem noção. Próxima. Eu tô assim, ó, próxima. A minha foi um pouquinho diferente no sentido assim. Quando eu tive um tumor no ovário, né? Por conta disso, que é a dificuldade de engravidar e tudo mais. E o ovário que eu tenho não é um ovário sadio, que eu ovulava. Então, enfim, eu passei por esse processo quando eu tinha 18 anos. Então, eu era muito nova, né? Nem conhecia meu marido.
Porém, a maternidade sempre foi uma coisa que gritava no meu coração, desde criança. Então, entrava nisso. Deus está colocando me dando essa esperança, essa vontade, Ele não vai colocar isso no meu coração à toa. Mas houve aí um vale tenebroso, né? Que eu passei, principalmente, que homem que vai querer casar comigo, sendo que eu não posso ter filho? Como que eu vou achar alguém que goste de mim a esse ponto? É um sonho meu. E se eu não conseguir realizar? Entra no que você falou também de adotar. Eu tenho uma irmã adotiva e eu sei que o amor é a mesma coisa. Não muda. Mas o meu coração latejava no sentido de gerar. Eu tinha essa vontade, né? E Deus, Ele sabe, Ele conhece. Então, conheci meu marido, ele aceitou todas essas limitações. A gente passou uma história aí que… vou contar, não vai dar tempo. Enfim, resumindo. E ele sempre confiou nessa promessa, nesse propósito, né? E nós casamos, eu nunca preveni. Então, também, sabe, a hora que se Deus quisesse que vi, como não ia vir, pensava-se, né? Então, nunca fiz. Você não vai vir, né? Então… Até o meu médico falava, se futuramente você quiser, nós vamos ter que fazer um tratamento. E provavelmente não vai poder ser com o óvulo seu. E era uma coisa que não caía no meu coração, né? Porque eu pensava, se Deus quiser, Ele pode fazer. Então, não caía, não julgo, mas eu falo, não caía no meu coração de fazer uma inseminação. Não era o que eu esperava, né? Mas era tranquilo? Não. Mas era o que ficava na cabeça. Aí nós casamos, né? Com 1 ano de casado, eu comecei a passar mal. O Lucas foi me buscar no trabalho, eu comecei a passar mal. Eu achei que era um salgadinho que eu tinha comido, né? E aí ele falou pra mim, você tá grávida? Eu falava, não tô, para. E ainda fiquei brava com ele. Falei, para, você sabe como que vai ser difícil. E ele tinha essa certeza. Né? Ele falou pra mim, não, você tá, eu tenho certeza que você tá. Era uma terça-feira. Pra você tá diferente, amor, tem alguma coisa que não tá normal. Pra você tá diferente, eu tô sentindo, é o Espírito Santo que revela, né? Não tem outra coisa. E ele falava com uma autoridade pra mim que me irritava. De verdade, que eu falava, para de fazer isso, é uma coisa que mexe tanto comigo. Por que você tá brincando assim? Ele, porque eu não estou brincando. E aí, isso foi numa terça-feira. No sábado, na hora que eu acordei, ele tava com o teste na mão, na porta do banheiro, pra eu fazer. Aí eu falei, amor, não. Ele, vai fazer. Na hora que eu fiz lá, que o xixi caiu, na hora, deu positivo. Então foi assim, aquela coisa que… Que só alegria. Não, eu não consigo colocar em palavras. O que eu falar aqui pra vocês, eu não vou falar. Primeiramente, eu falei, vai comprar outro que você tá errado. Ele falou, amor, você tá grávida? Eu tô te falando, não tô, não é possível. Você não lembra que os médicos falaram, eu faço tratamento há quanto tempo? Né? Não tem como. E fiz ele buscar teste. Ele foi buscar mais teste. Na hora que eu fiz, deu positivo. Eu já tava praticamente de 8 semanas do João Lucas. E como eu não tinha menstruação regular, eu não tinha ciclo, não foi uma coisa que eu descobri rápido, né? E ele teve essa certeza como marido, como esposo, né? O Espírito Santo revelou pra ele. Enfim, então foi uma gravidez muito tranquila. Meu filho nasceu com quase 4 quilos, bebezão grande, sabe? Que coisa. Graças a Deus, tem uma saúde de ferro. E foi assim, eu consegui curtir do dia que eu descobri ao dia que ele nasceu. Eu vivi intensamente a minha gestação, tudo que Deus prometeu, sabe, Ele cumpriu. E depois disso eu tentei várias vezes, aí eu fiz tratamentos pra tentar forçar a ovulação, foi horrível, foi muito sofrido. A ponto do meu relacionamento com o meu marido ficar… Ele chegou pra mim e falou, amor, não tá dando? Ele falou, não tá dando, tá parecendo que eu sou um touro reprodutor. A palavra que ele usou foi essa. Até porque tem dia, tem hora, e como não tinha ciclo… não tinha ciclo regulado, era meses sem ficar naquela expectativa de vai vir, não vai vir. Enfim, então foi um período assim muito difícil, muito doloroso pra nós dois. Mas é aí que eu entendi o meu propósito, que é o que eu vivo hoje. Né? Que é cuidar de outras gestantes, de viver esse milagre da vida através de outras mulheres. Então, em tudo isso, em tudo que eu vivi ali de uma forma bem resumida… Deus me mostrou esse propósito. Ele realizou o milagre da minha vida, que é a vida do meu filho, do João Lucas. E hoje eu vejo o milagre da vida acontecer a todo momento, né? Com as mulheres que eu acompanho. É muito. É muito. Deus é… Muito. E às vezes a gente não imagina. E a gente… não vou falar duvida, porque eu acho que a gente busca, né, a todo dia. Então eu acho que Ele conhece o nosso coração. É aquela história do grãozinho de mostarda. Às vezes o nosso grão é tão pequenininho, 1000 vezes menor que o da mostarda, que a gente deixa de crer.
Mas ele sabe, ele conhece, né, os nossos desejos, que às vezes até a gente… Quando que eu imaginei, se você falasse pra mim há 10 anos atrás que eu ia ser doula? Imagina! Eu falava, mas nossa, não tenho pensava. paciência, já começa a não colocar um monte de pensava, coisa, né? Empecilho. né? Ou alguma coisa nesse sentido. E entra naquilo que vocês estavam falando também. Comentei com a minha família esse final de semana, a gente foi almoçar junto. E eu falei pra eles, querendo ou não, a sociedade, ela cobra muito da mulher. Sim. E é uma cobrança, assim, você tem que dar conta da casa, do filho, de trabalhar fora, de trazer renda. E ainda ficar bonita. A ficar bonita, né? E ainda ter libido todo o tempo. Aham. Entendeu? Então, tipo assim, porque se você não tem… Então, eu falo assim, é muita coisa em cima da gente. E eu vivia nesse mundo, assim, era trabalhar o dia inteiro e filho e tal. Eu não conseguia parar. E teve uma fase da minha vida, aí, uns anos atrás, em que eu precisei parar. E desacelerar. E aí, eu peguei e falei, gente, peraí. Né? Eu falei, onde que eu realmente sou importante? Onde que realmente eu sou insubstituível? Onde eu sou? Esse é o ponto-chave, né? Entendeu? E aí começou a muita coisa. Então eu tava falando pra minha família esse final de semana. Hoje, nós como mulheres, a gente tem que entender que… nós temos que ajudar a prover. Hoje em dia, um homem só ele não consegue. Sim. Né? Não é humanamente impossível. Mas que a função do homem é prover a casa, entendeu? Ele tem a gente entender que não dá pra inverter os papéis. Exatamente. O auxílio não é tomar papel. conta. Como a casa é minha. Sim. A casa, o meu marido, ele tem que chegar e tem que estar uma casa gostosa. Tem que estar um ambiente gostoso pra ele chegar, harmonioso, entendeu? Então, eu como mulher, eu preciso fazer… E a sociedade faz a gente se perder nisso. A mulher pegando papel de homem, homem pegando papel de mulher. Isso não quer dizer preconceito nem nada disso. Não é isso. Mas quando você sai fora do seu papel, o peso que isso gera dentro da família é muito grande. E onde a gente vê muitos casais aí que não conseguem, não dá conta de levar um relacionamento pra frente. Porque a mulher quer ser o homem quer… Muitas vezes ele se acomoda porque a mulher pegou o lugar ali. Ou por outras vezes eles entram em atrito. Então é uma coisa que… Essa mudança minha de vida me fez enxergar muito o valor que eu tenho dentro da minha casa. É engraçado como as coisas se conversam, né? A gente gravou o último podcast… E as meninas falavam exatamente isso. Não é o abrir mão. Mas é você entender que o homem tem o papel do homem e a mulher tem o papel da mulher. E assim, você acaba, querendo ou não, cuidando do seu casamento também. Com certeza. É pra pensar. Com certeza. E era uma das perguntas que eu ia fazer pra vocês. É o sentido de conciliar. O filho não a minha mãe dizia muito isso, né? O filho, a gente não se cria pra gente. Porque o filho, uma hora o filho vai criar a própria família e vai viver em função da própria família. E aí ela fala assim, eu e seu pai, a gente começou a vida juntos, sozinhos, e a gente vai terminar sozinhos. Os filhos é só um meio termo ali. Então, como conciliar tudo isso, né? Porque assim… Filho pequeno requer tempo, requer muito tempo de qualidade, requer amor. Mas como conciliar tudo isso também dentro do seu casamento? De não deixar abdicar do seu esposo. Que ele também é uma pessoa que precisa de você. Nisso que você falou, eu falo assim, a gente fala aqui, mas não é tranquilo. Por muitas vezes eu chorei. E às vezes me dá uma sensação, vamos supor, que eu falo pro meu marido, parece que eu não tô ajudando no que eu tinha que te ajudar. Sabe? E me dá um peso, por quê? Porque é coisa que é colocado lá de fora, às vezes, nas nossas costas. Exato. Entendeu? Ele fala, amor, eu tô tão feliz de ter você mais tempo em casa, porque hoje os meus horários de atendimento é tarde e noite. De manhã é muito difícil atender uma gestante, a não ser que seja parto, mas atendimento perinatal, assim, é muito difícil. Geralmente é tarde e noite, que é quando o marido tá em casa pra poder também participar daquele momento. Então ele fala, é tão bom eu saber que você tá ali, que você tá… Mas pra mim, aí tem dia que eu falo, nossa, tô me sentindo tão inútil. É verdade, porque a mulher, a gente se cobra. A gente se cobra. Então isso daí é muito complicado. E entra nessa balança toda que você tá falando. Dos filhos, da rotina, de tudo. Ouvindo vocês falando, né? Essas histórias tão importantes, assim, me veio a palavra sabedoria, né? Que a gente precisa ter o tempo todo nessas escolhas diárias, né? Eu sou uma mulher, uma mãe que eu sempre gostei de trabalhar, desde novinha. Então, assim, apesar de me encontrar, né, como prioridade, como mãe, no maternar, mas eu adoro trabalhar, adoro colocar, né, essa missão, esse propósito para além do meu maternar. Mas são fases da vida, né? Por exemplo, até a Dudinha
até a Dudinha fazer 6 meses, eu fiquei exclusivo, né, com ela. Quer dizer, minto, 5 meses na época. Na época eu tive 4 meses eu peguei um mês de férias, aí fiquei 5 meses. O da Lelê já foi um contexto, né, em casa diferente. Eu vim pra cá, então não tinha minha mãe, minha sogra, elas até vieram nos primeiros meses, mas assim, eu me programei de outra forma. Então eu fiquei com ela de forma mais flexível até os 2 anos. Mas assim, sem deixar de trabalhar, trabalhando no celular, no computador, né? Ia pra uma reunião, voltava. E é muito, eu acho punk, eu acho uma correria doida. Eu falo, é uma doideira, mas assim, com sabedoria, sabendo que assim, eu acho fantástico da maternidade, da paternidade, é que a gente pode escolher também como a gente quer fazer. Tá bom pra família? Pra mim não tem certo e errado. Pra mim, tá bom pra família, tá certo. Tá ruim, tem alguma coisa errada. Então, assim, a gente buscar entender, né, junto com o marido, junto com a composição familiar, como é que a gente pode fazer. Com 2 filhos, é mais doido ainda. É verdade. O segundo filho é mais fácil. Desculpa, mas eu não achei. Eu não achei. Talvez seja o meu contexto, porque depois de 7 anos eu fui ter outra. Então, a vida de Lelê exige de uma forma, a vida de Ludinha exige de outra. Mas com amor e sabedoria a gente vai. Aí tem dias que você se sente péssima, tem dias que você fala, sou uma guerreira de fazer isso tudo acontecer. Tem dias que você se culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce 2 filhos, nasce mais uma culpa ainda. É verdade. Agora eu tô imaginando minha mãe que teve 4, a sua 10. Eu fiquei pensando. Então, assim, sabe, saber, pedir ajuda. A gente não cria um filho sozinho. Então, assim, é pedir ajuda. Eu não tenho hoje minha irmã, a madrinha, não tenho o Aldindo, não tenho a tia, mas eu tenho amigas e tem uma funcionária que é de muita confiança, que, né, veio de Salvador, inclusive, tia Flavinha, que é meu suporte. Então, é preservar por essas pessoas, né, é realmente pedir ajuda e diminuir, porque tudo também, ó, passa. Ela fez 3 anos agora, eu já me senti mais livre para fazer outros trabalhos acontecerem. Sim. É entender o que você falou do acelerar, sabe? Respeitar que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Agora, essa infância não volta, então a gente tem que aproveitar. Eu me sinto culpada às vezes. Eu me sinto culpada. Eu falo, meu Deus, tá passando tão rápido. Será que eu tô fazendo certo? Mas aí eu peço a Deus, né, resposta. Aí ele vem e fala, né, acalma meu coração. Então é isso, é uma doideira, mas dá certo no final. Tem amor e tem verdade. Exatamente, o principal não falta, né? E aí, e dentro do que a Mafê falou, um pouco sobre a rede de apoio, é essa importância. Porque, assim, não existe só a rede de apoio da família, né? A gente vê aí que hoje existe N redes de apoio. Sim. Mas a importância dessa rede… Porque, assim, a gente sabe que… Eu falo porque, né? 5 sobrinhos, gente. Teve uma irmã minha que passou por 4 gestações. Na primeira gestação dela, a rede de apoio era maior. Eu falo da minha parte. Tinha acabado de sair do ensino médio, não tava pensando em fazer faculdade, né? Então, eu tinha muito mais tempo pra ajudá-la. Só que também tem aquela rede de apoio que, pelo amor… Exatamente, é rede de apoio. Né? De apoio. Não é uma que atrapalha. Não de frustração, de… A mãe tá lá. Eu vejo… Porque, assim, no primeiro filho, a minha irmã quis ser super… Ai, fralda ecológica, né? Fralda de pano. Ai, porque vamos fazer o método BMW, não sei o que lá, de alimentação. Gente, ó, pra vocês verem como eu sei. Só em saber o B primeiro já tá… Já tá sabendo. Só que, tipo assim, pros outros na rua… vai ser só no primeiro. No segundo, você vai ver, ela não vai largar a fralda descartável. Ai, olha a sujeira que isso faz. Então, deixa de se tornar, né? Eu acho que pra uma mãe que tá saindo do puerpério o julgamento também, né? é muito… Principalmente puerpério, porque aí tem a questão hormonal. Então, não é só uma questão, assim, dela equilibrar o pensamento. Ela tá com os hormônios dela ali borbulhando. Tá tudo… E a rede de apoio, nesse momento, ela faz toda a diferença em tornar esse puerpério mais leve. Ou tornar mais pesado. Com certeza, faz toda a diferença. Porque ali ela tá no extremo da sensibilidade. Tanto hormonal como… A rede de apoio pode ser só o pai? Se for a rede de apoio, sim. Vamos supor, se o restante não estiver sendo uma rede de apoio… Por isso que é uma coisa que eu falo assim, quando eu começo, né, no atendimento, quem que faz parte da sua rotina? Quem que vai estar aqui com você, com o bebê? Minha mãe e minha sogra. Então, vamos fazer um encontro com todo mundo? Pra quê? Pra que elas entendam até onde elas podem ir, até onde você precisa, até onde você quer. Que seja uma conversa tranquila. Porque ao mesmo tempo que tá nascendo uma mãe, tá nascendo uma avó. E a avó, ela também tá babando ali. A gente
gente não pode. assim, ó. A gente não pode ser injusta com aquela mulher também que tá sendo vó. Porém, ela tá no papel de vó. Então, aí nesses encontros, a gente tenta trabalhar da forma mais leve e carinhosa possível, como cada um vai poder ajudar aquela família e ser realmente uma rede de apoio. Agora, se não der certo, se infelizmente não fluir, é importante pra mulher ter uma rede de apoio verdadeira. Sim. Senão vai se tornar pior ainda. E aí pode ser muito pior as consequências também. É Então, ruim, né? Tem que ser, não é frescura. Às vezes você fala, nossa, ai, tá fresco, tá chorando por causa de tudo, por causa do… Tá, os hormônios dela tá tudo bagunçado. Exatamente. Eu acho que tem que ter um pouco de bom senso também. Sim. Às vezes você não é uma rede de apoio tão disponível para Ativa, né? Ativa, mas Ativa. se você tiver um bom senso, uma boa interpretação da situação, você consegue ajudar ou até ficar no seu canto quieto, sem atrapalhar, porque muito ajuda quem não atrapalha também. É um ótimo ditado. né? Exatamente. Mas é o colo, é o abraço. Às vezes você chega lá, você não precisa nem ajudar com nada. Só de você chegar e levar uma coisa boa, levar um sorriso, levar… tá amamentando? Toma uma aguinha. Nossa, Vai era te hidratar. muito isso que eu ia te falar. Você entendeu? É Toma muito- uma aguinha, porque, assim, cuidado. às vezes, Leva um bolo. A mulher não… A mãe em si, né… Ai, gente, eu passei por… Teve uns porpérios, o porpério da minha outra irmã, eu passei porque ela vivia dentro de casa. Nossa, tinha vontade… Tinha dia… Não vou mentir. Não, sim. Tinha dia que eu queria olhar pra cara dela e dar um tapa. Minha filha. Dá pelo menos tomar um banho. Mas é a realidade de quem não vive. Sim. É aquela… E outra, cada porpério é um porpério. Minha irmã fala que cada porpério de cada um dos 4 filhos dela foi totalmente diferente. Diferente. Foram realidades diferentes, momentos diferentes. Diferente. Tudo voga. O externo, o interno. Até a idade. A idade. Sim. Eu sei bem disso. Maturidade, né? O seu segundo foi mais leve? Foi mais leve, foi. Mas foi hard também, porque eu já estava em outro contexto. Em Salvador, eu tinha minha irmã que passava vira e mexe, tá. minha cunhada, minha outra cunhada, minha Você sogra. tinha uma rede de apoio minha maior. todo dia. Aqui eu já não tinha, então eu senti de outra forma, Uhum. né? Foi E eu falo que é uma coisa que nós, como mulher, a gente tem que falar muito sobre isso, gente. Porque Não é um tabu, né? Não, muito, muito. E as pessoas não entendem. Quando você começa a explicar nos cursinhos o que é o puerpério, baby blues, depressão pós-parto, as diferenças de um pro outro, Sim. eles ficam assim, sabe? Porque até a própria mulher, ela não conhece, ela não sabe. E quando ela passa por aquilo, ela sabe que ela vai passar, já ela fala, ai, peraí, eu Já se sei. prepara melhor. Já tô preparada. Agora, se ela chega naquilo e fala, meu Deus, eu amo meu filho, por que eu tô assim? Essa tristeza, essa angústia, se eu amo. Será que eu não amo ele? Quer dizer, a cabeça já vira um monstro, né? Sim. Então, conhecimento. Nossa, e é muito, 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 muito complexo. Porque eu lembro que a minha irmã, ela tem 3 meninas e um menino. E ela se julgava muito pelo fato dela não conseguir amamentar o filho dela homem. Ela falava que ela tinha… Não era… Eu vou falar uma palavra forte, mas não era repulsa. Ela falava que depois de um tempo de amamentar, depois que ele tava, né, um tempo… Ela incomodava ela. E tem o que da ciência, né? Você tá acostumada com um nível X de hormônio. Isso em tudo. Ai, mas a mulher menstrua, é normal. Mas o nível de hormônio que é aplicado ali não é comparação a você ficar 9 meses produzindo hormônio A2 ou A3, dependendo do tipo de gestação, né? É. E do nada isso tudo ser tirado de você. Do nada. É como se… É complicado. É muitos fatores. Que a gente tem que ter muito amor, muito carinho pra poder explanar cada um deles e respeitar cada história. Cada mulher, Cada uma lida processo. diferente, né? Exatamente. É muito individual, tudo. Exatamente. Às vezes tem aquela que fala assim, nossa, o pai, você acha que vai jogar bola com a mulher que acabou de ter nenê? Deixa ele lá jogar 1 hora de bola. Pra ela é paz. Não, e outra, fala assim, ele vai voltar com a endorfina dele já daquele jeito, ele vai ter, porque ele tá vivendo aquilo junto. Uhum. Então, Atenção pra todo mundo, né? exatamente, deixa ele lá respirar, deixa ele lá, e ele vai voltar um pai novo. Sim. Então, é importante que exista. Agora, fala assim, aí tem até as pessoas que às vezes estão do lado e julgam, aí, tá vendo? Ao invés de ajudar a mulher, foi lá jogar bola. Gente, deixa. Porque é 1 horinha que ele vai lá, entendeu? E ele vai voltar uma pessoa nova, ele vai voltar abastecido. Agora, se ele fica ali naquela tensão, Sim. né? Surta os dois. Aí você também precisa fazer minha unha. Tira o leite, deixa o leite ali, vai fazer sua unha, ele vai cuidar do nenê pra você. Aquela hora você vai ali. Então tem que ter essa troca, tem que ter essa rede, essa confiança. E essa… Senão. Isso é sabedoria, mais uma vez. Exatamente. Porque senão… Porque eu não posso, você também não pode. Então fica os dois ali capengando. Pois é. Não, peraí, vamos intercalar. Essa noite eu tô no ápice do meu cansaço, eu não consigo. Vamos tirar um leite, vamos ordenhar. Essa noite ele vai tomar no copinho. Não vai morrer por causa disso e ela vai ter uma noite de descanso. Então, tudo se Tudo adequa, né? Se adequa.
Ai, Senhor. Mas usando agora, vamos mudar um pouco o foco. Não vou ficar aqui, 3 horas. Aí vai ser Eu não bom. falo nada também. Eu já ia entrar na amamentação, né? Ai, adoro. Entrar aqui, já vai dar 2 horas. Porque é super importante. Sim. Eu Ninguém imagino. fala como tem que falar, né? E Vivian? desafiador, né? Porque às vezes a mulher, ela se prepara pro parto, mas ela não se prepara pra amamentação. Isso. Então, É mas doloroso. na Muita gente, verdade, muita né? mulher, eu vejo assim, muita gente reclama da dor que sente, né? Exato. É porque às vezes não, Chega não a ser- tá preparado. Deixa de ser gostoso pra se tornar ser algo dolorido. E a amamentação não é pra doer. Ai, Não é pra doer. olha Não é quando olha você eu entende. que você tava Ela tão não é pra ser hora. dolorosa, né? Uhum. Quando você entende todo o processo. É lindo também. Tem que ter um podcast só sobre isso. Só de Eu também amamentação. acho. Vamos abrir, como fala? Episódios. Vamos abrir um. Já coloca aí. Não é episódio, não, é um. Ai, gente. Série? É uma série. Mas eu sei um quadro, lembrei. Um quadro. A mãe mentar. Gostei. Mas é que assim, né? Cada uma aqui tá num processo diferente na vida dos filhos. Mas e como é lidar? Porque assim, enquanto é neném, você leva pra tudo que é lado. Eu sou revoltada com a adolescência dos bebês, os 2 anos. Nossa, Ai, não meu aguento os Deus. meus sobrinhos. Não! Olha, minha irmã fala assim, nossa, você é muito brava. Eu falo, gente, mas eles são É muito desafiador. É um desafio, Flávia. Terrible two é um Como é lidar, assim, sabe? Hoje com o João Lucas, daqui a pouco tá numa faculdade. Pois é, velho. Não, eu vi aquele negocinho do Boticário, não sei se vocês viram. Ai, Gente, eu falei, meu Deus, eu tô nesse trem. Já tô chegando. Meu Deus. Não, ainda falta muito. Não é- Ai, mas é porque pra mãe, né? É isso. É. Não, eu olho Linda aquela meu colo ontem. Eu saindo da maternidade, eu lembro do cheiro. Do cheiro de quando ele encostou em mim a primeira vez. Ai, E aí esse ano vai ser pegando essa altura. Né? E como que Exato. lidar com essas fases? Porque, querendo ou não, vocês não podem deixar de ser mães. Sim. Porque isso aí não adianta. Acho que nem depois que casar. Porque minha sogra ainda trata que nem o neném. Que nem o neném, não. Mas assim, ela ainda tem muita preocupação. Por mais que a gente tenha a nossa casa, ela tem muita preocupação. E como que é? Porque… Primeira escola. primeira Como que é a mãe… Tchau, filho! Eu já fiz Olha, claro, eu não sou muito referência, que eu sou tranquila. Eu não sei se o fato de ser professora me deixa tranquila. Né? Então, Mas é o primeiro ir pra escola, o primeiro ir na casa do amiguinho sem a mamãe tá lá, entendeu? Como que… E além de não deixar de ser mãe, não deixar de ser mulher e ver o filho, acompanhar, né, o crescimento do filho, mas o autocuidado, como que a gente equilibra tudo isso numa balança só? olha, claro. Tem como, não tem? Eu vou falar como que eu lido com essas situações. Eu acho que naturalidade, né? Primeira coisa, você tem que olhar com o olhar mais natural possível. A criança vai crescer, vai se desenvolver e você não vai se descuidar, né? Até mesmo você tem uma vida para viver, um casamento, um relacionamento, e os seus filhos precisam olhar para você como uma referência. Que bom que essa mãe que eu tenho é feliz. Eu sempre tenho essa preocupação lá em casa. Eu quero que as crianças vejam o quanto eu e o João somos felizes nesse casamento. O quanto a gente vive bem como um casal. E todo esse cuidado com birras e com situações que eles vão crescer, vão para a escola, tem que ser uma coisa natural para eles também. Porque é um processo da vida. Uma hora eles vão… segurança, Uma né? segurança. E é aqui que a gente mostra a segurança para eles, do amor, do afeto, que o ambiente que ele vai, a gente escolheu. Nós olhamos com cuidado para onde eles vão, né? A casa onde eles vão estar, os amigos que eu ia eles vão perguntar. conviver. Como que a gente vai definir aí o que é bom, o que não é? Nesse mundo de hoje, né? Com tantas… Tem que ter esse olhar natural para as coisas, de que as coisas vão acontecer e você não tem que se apressar e não tem que ficar preocupado se uma situação foge do seu controle, porque nem tudo vai estar no nosso controle. Eu acho que essa é a grande realidade. Como eles vão ser, como eles vão reagir diante de uma ordem, diante de uma orientação, foge do nosso controle a reação deles. E a gente tem que entender que
eles estão sendo eles. E nós também estamos sendo pais. É a nossa hora de ser pai e mãe. A gente vai determinar coisas, regras, dar ordens e colocar situações ali na nossa rotina que também vai revelar quem somos como pai. Porque a gente também está se descobrindo. Aprendendo Nós também, né? também estamos aprendendo. Então, do jeito que a gente se permite ensinar, orientar e educar, a gente também tem que olhar para os nossos filhos e permitir que eles também sejam eles, né? E se alguma coisa ali fugir do que a gente acha que é o melhor para eles, é o ideal como pessoa, como cristão, a gente vai corrigir. A gente não tem que se alarmar, não tem que achar que uma birra é o fim do mundo. Ai, Eu pensei, olha, eu falo tranquilo, mas eu sei que na hora do vamos ver, a gente se agita, a gente se altera, mas na prática a gente se altera porque eu acho que tem o cansaço, a questão do humor e tantas outras coisas que entram ali. Mas eu sempre falo assim, a gente tem que ter sempre um ponto de partida, de onde eu estou partindo. Eu tenho que conhecer onde eu estou para saber onde eu vou conduzir o meu filho, o meu casamento. Se eu quero que a Maria Rita acorde, escova os dentes e arrume a cama e vá tomar o café da manhã. Eu tenho que preparar isso mentalmente para mim, que ela pode não acontecer desse jeito, e preparar ela para conduzir ela para essa rotina. Então, assim, você tem que ter conhecimento do que você quer, o conhecimento prévio para você se preparar e poder preparar a criança para viver isso. Então, não é uma coisa, pensei e estou fazendo. Com criança não é muito assim, né? Com a educação não pode ser assim, com ninguém. Você tem que se preparar e preparar o ambiente para essa criança. E é todo um processo. É todo um processo, a previsibilidade, a segurança. E nisso você cria uma autonomia. E nisso a gente deixa de se frustrar dentro do casamento ou na relação com o seu filho, porque ele não atendeu a sua expectativa. E o filho não vai atender a sua expectativa como você quer. É uma criança, né? Ou é um jovem, né? É uma pessoa que está deixando de ser criança e está sendo um pré-adolescente. É um ser pensante. É o ser vontade, pensante. Isso que eu ia perguntar, né? Como que não se frustrar quando… Porque, querendo ou não, o pai cria todo um plano. Quero que… Primeiro, eu acho que o primeiro ponto dos pais e das mães, principalmente, é o… Quero que meu filho seja feliz. Isso é unânime. É unânime. Mas… Eu falo feliz e bom. Desde que nasceu, eu falo assim, aqui em casa não tem escolha. Você vai ser feliz e boa pessoa. Vai ser bom ou vai ser bom? A gente tem que ser bom. Eu falo muito desde a maternidade. Tem aqueles vídeos que grava, eu falei… Eu trago sempre isso, quando elas estão fazendo alguma coisa que eu não concordo. Porque tem, é o que você falou. Sim. Foge às vezes, né? A minha de 3 anos traz umas coisas que eu fico… a de 10 nunca te trouxe. Mas… Desculpa interromper, você estava falando uma coisa importante. Ih, esqueci. Tá, lembrei. Porque o homem, às vezes, né… Não vamos tirar o papel do pai, né? Mas a mulher traz muito isso, né? De se frustrar quando vê que o filho… Não é que não tá seguindo aquilo que ela desejava, mas que nem você falou. Eu não esperava que meu filho com 2 anos passaria por uma cirurgia. Existe uma alta frustração. Ou é coisa da minha cabeça, eu tô falando assim, tá viajando essa menina. Não, existe. Porque, na verdade, eu acredito que eles vêm também para nos ensinar. Com certeza. Então, eu acho que a maioria das vezes existe, assim, coisas pequenas, claro, que eu acho que filhos dobrados, trabalhos são dobrados. Filhos criados, trabalhos dobrados. Porque realmente os desafios é o tempo todo. Muda só as fases, né, Vi? Você que já estão mais velhos. A minha de 10, você tava falando, né, dele indo quase pra faculdade. A minha de 10, assim, ela já me arruma, sabe? Aí eu falei um dia desse, nossa, um dia desse você… Ela, mamãe, posso botar um batonzinho aqui? Mãe, solte o cabelo, bote o cabelo assim. Gente, que graça. E eu olho pra ter horas que eu assim, sorrio assim, de emoção, falo, nossa. Mas enfim, a minha mãe falava muito isso, que eu não concordo assim, 100%, mas hoje com o segundo filho eu vejo uma diferença. Ela falava assim, quem tem um filho não sabe nada. Eu tô falando até com você aqui diretamente, porque eu não concordo. Coisas, mas eu não concordo, porque eu aprendi muito com a Dudinha. Eu falava, mãe, isso é bobagem, não tem a outra, aquela coisa da… Eu falava, mãe, eu não sei, eu quero, mas a gente não tá preparado, não é a hora, não sei o quê. Aí eu falava assim pra ela, falava, quem tem um filho é a Dudinha, ainda mais a Dudinha, que veio tão boazinha. Mas por que eu tenho que aprender dessa forma? Mas assim, hoje, eu e o marido, a gente fala sobre isso. Ele até fala, dona Luísa,
Tia Luísa, ele chama de tia. Tia Luísa, a senhora estava certa. Mas não é que a gente aprende mais, é porque é mais uma oportunidade de aprendizado para um novo ser. É outra Então, assim, pessoa, né? É outro ser. Totalmente diferente. Ela é uma espoleta. Aprender É aquela a história, né? Se eu diferente. parece no meu primeiro que é um anjo. Entendeu? Então, assim, talvez para uma família o primeiro foi suficiente para aprender tudo. Mas no meu caso, na minha história, Deus escolheu realmente porque ela traz, assim, sabe? Aprendizado diário, né? Ela traz atitudes, assim, de uma sapé. Ah, menina, olha. Mas, mais uma vez, né? Aceitar que é o jeitinho dela. É o jeito. Tentar ensinar, ter paciência, a arte da paz. Né? E esses momentos de a gente, né? Sei lá, os médicos dizem sobre os saltos, né? Os saltos de desenvolvimento. Porque a cabeça vai formando, né? Porque é aquilo, né? A idade da razão é 7 anos. Mas depois disso, Cada fase. por exemplo, o João Lucas. Filho, o que você vai fazer da sua vida? Não, cada dia é uma coisa. Cada dia é uma coisa. Tipo, Ele tem mais compromisso que você, né? eu tô de mãe turista. Eu preciso ver a agenda dele agora pra poder ver o que eu posso marcar. E é a mesma coisa, por exemplo, você tem duas, assim, Sim. com idades gritantes, né? De Isso. diferença, em teoria. E o que uma precisa não é o que a outra precisa nesse momento. E você, assim, Tá muito são, pertinho. mas ao mesmo tempo são dois mundos diferentes. O João e a Maria Rita são diferentes. Assim, são uma graça, mas a Maria Rita é tão… Ai, mamãe, o João é… Já é mais agitado. É isso. São duas que… E como lidar, gente, com… Gente, ai não, A vocês são gente, muito… vai, a gente vai aprendendo fazendo, viu? Porque É na prática. É. É na prática. Tem dia que eu chego no quarto do João Lucas, eu falo, meu Deus do céu, Senhor, não me dá força. Se der força, eu mato. De verdade, porque você fala, como que pode? E o João Lucas, ele sempre foi muito organizado. Então, não era assim uma criança bagunceira. Mas de um tempo pra cá, você não tem… Gente… As fases. Aí eu pego e falo, não, peraí, tá uma confusão na cabeça dele também. Então, tá externando o que às vezes tá por dentro. Sim. Então, você vai, volta e você fala, meu Deus. Aí tem hora que, lógico, você tem que corrigir, chamar atenção. Mas não faço o que eu queria, que era pegar pelo pescoço. Aí eu não faço. Conhecer antes, conhecer a situação. Então, você fala, não, peraí, por que que tá assim? Então, é um dia após o outro. Às vezes, ele tem umas reações que eu falo, nossa, não tinha visto ele ter uma reação assim, né? Não parece meu filho? Não parece, mas ele tá se descobrindo. Então, eu preciso ser o apoio para que ele possa confiar em mim e saber que eu estou ali para essa descoberta. Eu falo do João Lucas pela fase que ele tá, que é uma Sim. fase, assim, desafiadora. E é uma fase de decisão, né? Decisão. É aquilo, E ele não tá sabendo lidar com ele. E é engraçado porque eu falo assim, gente, se eu tivesse entrado na faculdade com 18 anos, eu não teria a mesma cabeça que eu tenho hoje. Você sai de uma juventude, né? Não é nem entre aspas, é literal. Você sai de uma juventude que você tem que decidir o que você vai querer ser pro resto da vida. A vida, é o que eu falo, é verdade. Põe pressão na gente de uma coisa que você não tá preparado ainda pra poder assumir. Por isso as mudanças, né? Exatamente. E até na maternidade. Sim. Porque você ainda passou por tudo ali. Claro que tudo vale a pena ser aluna pequena. Você traz um monte de sabedoria, de conhecimento para a sua profissão hoje. Eu sou formada em dança, sou professora também. Fiz licenciatura em dança, bacharel. Eu hoje trabalho com eventos, trabalho com internet. Mas o que eu trago a dança muitas vezes para minha vida, né? Então tudo bem, mas… Bagagem, né? É uma bagagem de vida. Mas é justamente isso. Mas o filho vem para ensinar isso. Agora, outra coisa que eu acho que vai até de encontro com o que a gente começou o nosso diálogo aqui hoje. É a rede é pedir ajuda também, sabe? Os profissionais, por exemplo, a Lelê, ela tem umas troquinhas na fala. Desde novinha, do dia com 2 anos, falava perfeitamente. Ela troca as letrinhas. Ontem fui na fonoaudióloga, é pedir ajuda, é ir atrás de profissionais que realmente entendem. As amigas também compartilhar. Muita mãe é vaidosa, não pode isso, não vou falar meu filho. Bora conversar. Sim. Todo mundo tem A problema. dor de um. A experiência, a troca, né? Na experiência gera outra Por isso que tem maternidade. esses grupos de apoio. Eu sei que é difícil, às vezes, ser vulnerável, mas todo mundo tem. Ninguém tem família Doriana. Não. Todo mundo tem os perrengues. Não todo mundo existe. não E precisa ter, né? Os perrengues. Precisa Se tiver, a gente senão não cresce. evolui. A gente cresce na dificuldade, não é no amor. Exatamente. Então é isso, né? Gente. Eu queria ficar aqui mais 3 horas. eu não Assunto aguento, tem, não. né? Muito assunto, muito Ai, já me comunicaram aqui. Adeus. relance assim, ó. Nosso tempo foi. Vamos fazer um brinde aqui. Vamos. ó. Vai ser no mês de maio? Vai sair no mês de maio. E aí, galerinha? Dando, né? Já pro final.
É um recado pra quem quer ser mãe, pra quem é mãe, pra quem, não sei, às vezes mudar de ideia, que não quer ser mãe. Mas um recado em si, cada uma possa deixar aí uma liçãozinha ou uma frase de apoio. Nem tudo tá perdido, sabe? Pode ir. Ai, meu Deus, a tagarela aqui. Ai, com todo o meu coração, pedir a Deus, né, para trazer as melhores palavras ideais para vocês que têm vontade de entrar nesse mundo materno. Que tenham amor, que tenham verdade, que peçam ajuda, que tentem buscar sabedoria. Mas é um mundo super lindo também, é um mundo muito especial. Eu não me vejo sem ser mãe nesse mundo. Eu acredito que se você quer ser, um dia você vai ser. Porque Deus está te escutando, Deus está te ouvindo. E seja a forma que Deus enviar, né? Vai ser lindo, vale a pena. Eu amo ser mames. Amames! Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. E é aquilo, né? Santa Teresinha já dizia: Deus não coloca uma vontade no nosso coração que não seja da vontade de Deus. Não é à toa, não é à toa. Então, continua firme, vai dar certo. E venha contar pra gente aqui, Aqui nos comentários. no podcast também. Também. Estamos abertos. A minha mensagem é: rezem, sabe? Peçam essa graça a Deus. Se você ainda não alcançou e deseja mesmo, peça com fé. Acredite que se essa for a sua vocação, Deus não vai falhar. Guarda isso. Deus não falha. Ele concede a graça. Amém. Amém. Gente. Ai, a maternidade. Ai, a maternidade. Quando eu tava me preparando para vir aqui, né, eu já tava colocando em oração a cada mulher que vai assistir, né, esse podcast, porque a gente não sabe cada batalha, cada luta que cada uma traz, né, cada esperança, cada decepção que cada uma pode ter vivido, o que essa mulher viveu dentro do lar dela, se ela teve uma mãe que foi colo, se ela não teve. Então que você possa, né, como mulher, entregar o seu coração ao Senhor, pedir para que Ele cure todas as feridas, né, que Ele traga para o seu coração, principalmente a paz, a leveza, a tranquilidade, para poder viver o maternário da melhor maneira possível e confiar, lembrando que nós temos aí um exemplo muito lindo, que é o exemplo de Nossa Senhora, né, que é mãe de Jesus, que cuidou, que zelou, que ensinou a andar, ensinou a falar, né, viveu tudo isso que nós vivemos como mãe. Então que ela possa ser também para nós exemplo de força, de fé e de colo. Que eu falo que hoje o que eu vejo que falta muito é colo, né? O julgar, ele tá muito presente na nossa vida hoje. A gente, por ser cobrado que o nosso filho seja isso, aquilo, outro. Então que nós, como mãe, sejamos colo, porto seguro e proteção para os nossos filhos. Depois disso, eu não sei nem o que eu falo. Tô brincando. Pessoal, eu com muito pesar no coração mesmo, que eu falo que terminou esse episódio. Mas, quem sabe, muitos comentários, surge aí uma segunda parte parte. 2. Muito mais. Fiquem com Deus. Até a próxima. E não esqueça, comentar, curtir, se inscrever e compartilhar. Tchau!